Bem, bom dia a todos. Eu queria, em primeira mão, agradecer muito a Maria pelo convite em estar mantendo essa parceria junto com o Sebrae. Quero agradecer ao público que está aqui assistindo, que está acompanhando o I, e quero agradecer também às convidadas que toparam, né, fazer essa mesa redonda. Então, eu vou dar início agora à mesa redonda do grupo We, que é We Made the Journey, né? Nós pensamos nessa mesa redonda para a gente compartilhar um pouco de experiência, certo? Meu nome é Jasmine Lanker, eu sou vou ser moderadora dessa mesa redonda, eu sou aluna de Geologia pela UFRN, eu sou atual presidente do grupo do We. Eu estou no grupo há aproximadamente um ano. Eu entrei no grupo com o objetivo de compartilhar experiência, poder incentivar meninas na área STEM. E, no caso, STEM seria a ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E também ser incentivada. Eu venho de um curso que é muito dominante com mais... Fernando, desculpa. Eu estou num curso que, dominantemente, temos homens nas carreiras, então eu acho que é um momento de ser incentivada em conseguir me manter nesse curso. Então, o que seria o I? O I é um grupo de afinidade do I3E. O I é uma abreviatura de Women Engineers, são mulheres na engenharia. É uma das maiores organizações profissionais dedicadas a promover mulheres e inspirar jovens meninas ao redor do mundo. Então, o grupo tem esse interesse de incentivar as mulheres nessas áreas que são dominadas pelos homens. Então, a gente tenta sempre incentivar e apoiar para nos mantermos nessas áreas. Na UFRN, o grupo foi criado em 2017, já contou aproximadamente com 40 voluntárias ao longo desses 3 anos, e atualmente o grupo é muito versátil. A gente tem alunas de ciência e tecnologia, tecnologia da informação, geologia, geofísica, engenharia de telecomunicação, química do petróleo e muitos outros. Então, a gente realiza muitas atividades com foco acadêmico, com foco profissional, cultural, sempre com esse objetivo de promover a equidade, né, e construir um ambiente mais justo e diverso. Então, assim, quem tiver mais curiosidade sobre o grupo, quem quiser acompanhar também nossas ações, a gente tem o Instagram e o Facebook do IUFRN e tem um site oficial junto com o I3E. Hoje, a gente reuniu 4 convidadas maravilhosas que atuaram ou atuam em algum grupo como o I ou o próprio I. Então, a gente trouxe elas com o objetivo de falar sobre suas trajetórias nesse grupo e como isso ajudou elas durante a faculdade, como no âmbito profissional. O I tem esse âmbito estudantil, que a gente tem, como no caso da UFRN, né, o IUFRN, que eu sou presidente, mas também existe o I profissional para aquelas mulheres que já são formadas e estão no mercado de trabalho. Inclusive, mais adiante, caso alguém tenha alguma dúvida, pode estar perguntando pelo chat. A mesa redonda é pré-gravada, mas todas as convidadas estarão disponíveis para tirar qualquer tipo de dúvida pelo chat aqui do GoRN. Então, a gente tem muito de ouvir tudo que elas têm para compartilhar com a gente, tanto na dificuldade, desde a parte acadêmica, como na parte profissional, e como o grupo como o I, como o próprio I, conseguiu ajudar na trajetória delas, qual foi essa importância de ter esse grupo na trajetória delas, entendeu? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando essa mesa redonda, que participa aqui com a gente, e agradecer ao Sebrae, mais uma vez, por essa parceria, por ter nos convidado e ter sempre tão disponível para nos ajudar. Então, vou começar então com a Ana Ellen. Ana Ellen é nossa convidada mais distante, então eu vou dar início com ela. Vamos começar com o primeiro bloco para que as meninas se apresentem e que vocês conheçam melhor as meninas que estão aqui nessa mesa redonda. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É realmente uma honra, né, estar nessa mesa redonda com mulheres tão incríveis e que inspiram outras mulheres. Então, assim,
eu gostaria realmente de agradecer bastante o convite do IUFRN, também agradecer desde já a parceria do SEBRAE, essa oportunidade, nos dar essa fala é muito importante. Eu me chamo Ana Ellen Carvalho dos Santos, tenho 24 anos, eu sou estudante da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, eu sou graduanda em Engenharia Mecânica e, atualmente, eu sou representante estudantil da seção Nordeste do I3E. Então, minha trajetória, né, eu conheci o I3E primeiramente em 2016, mais ou menos 2016, e tive o meu primeiro contato com o grupo de afinidade UI no final de 2016, início de 2017. Eu fui a presidente fundadora do ramo aqui na universidade. Então, quando a gente começou, realmente a gente começou do zero. Não existia ramo, não existia UI. E quando a gente descobriu que o I3E oferecia essa oportunidade de ter um grupo que representasse, né, as mulheres na engenharia, onde a gente pode, como Jasmine já falou, incentivar, motivar, engajar meninas e até as próprias discentes do curso, a gente não teve dúvidas da importância de universidade. Então, esse foi o primeiro contato. E a partir daí eu vou contar mais um pouquinho mais para frente para vocês da nossa história. E atualmente eu estou concluindo, né, o meu curso de engenharia mecânica, mas trabalho como consultora de Excel, né, Excel e Power BI, que são softwares aí de gestão de projetos. Então, eu sou consultora no Excel Consultoria Recôncavo. E é isso. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar com a Isabelle, ela é ex-participante do IUFRN. Então, fique com a palavra, Isabelle. Obrigada, Jasmine. Assim como Ana, eu também gostaria de agradecer muito por estar participando. É uma felicidade imensa ser lembrada e poder, né, integrar esse espaço junto com vocês, com todas vocês. Me apresentando, eu sou a Isabelle Vitória, natalense, também tenho 24 anos, e eu sou engenheira eletricista formada pela UFRN. Atualmente sou aluna de mestrado na área de Sistemas Elétricos de Potência na Escola Politécnica da USP. Tenho 2 formações técnicas na área de Eletrotécnica, pelo Senai, e na área de Eletrônica, pelo IMD da UFRN. Então, assim, desde muito novinha, desde os 14 anos que eu sigo nessa área e não pretendo sair tão cedo. Assim, recentemente eu tive uma experiência muito bacana numa obra de construção de rede de média tensão num complexo eólico na Paraíba, e é muito bom porque, além dessa oportunidade profissional, a minha linha de pesquisa no mestrado é voltado para a geração eólica também. Então, foram presentes, assim, oportunidades que vieram muito bacanas e que não deu para não agarrar, né, agora. Fui cofundadora e presidente, sou cofundadora e ex-presidente do ramo I3E na UFRN, também participei do I, assim como Jasmine falou. Pretendo falar um pouquinho mais sobre essa experiência no voluntariado um pouco mais à frente. Enfim, como experiência profissional, de 2015 a 2017, eu fui professora do Senai na área de eletricidade, então sempre muito ligada nessa área. E basicamente é isso. Muito obrigada, Isabelle. Então, vamos dar continuidade com a Wene, também ex-participante do grupo IUFRN. Pode ficar com a palavra, Wene. As meninas falaram um pouco, eu já estava planejando aqui meu discurso de 10 minutos. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Wene Araújo, eu tenho 25 anos e eu queria contar um pouco da minha história para vocês, até para contextualizar quando a gente for discutir da importância do UI. Então, vou lá atrás, vou quando eu era criança. Eu sempre gostei muito de desmontar coisas, de ser curiosa, de tentar achar o porquê para tudo, e eu percebia que era muito ligado ao masculino toda essa minha curiosidade, né? E eu não entendia o porquê, porque para mim era só uma brincadeira, todo mundo brinca, toda criança brinca. E aí, quando eu estava no meu ensino fundamental, eu comecei a me interessar mais por matemática, e aí era mais curioso, era mais legal, e era mais lógico. Então,
fui na onda da matemática, e gostava de matemática, e gostava de tudo que envolvia isso. E eu dei sorte de um professor meu de matemática, eu sempre estudei em escola pública, tá? Esse professor disse assim, vamos fazer uma feira de ciências aqui nessa escola. Nunca tinha havido uma feira de ciências. E aí ele sugeriu que a gente fizesse, né, a turma toda, fizesse uma espécie de painel solar, tá? Isso eu tinha, acho que 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade. E aí eu fiquei, pô, legal, eu já gosto de construir coisas e montar coisas, então eu vou construir um painel solar, vai ser muito divertido. Então, juntou um grupo mais focado na construção física, e eu era a única menina do grupo que ia participar mesmo da montagem. Tinha o grupo que ia participar de comprar equipamento, tinha um grupo que ia participar de outras coisas, mas fisicamente falando da montagem, eu era a única menina, eu acho que de 7 pessoas, 7 crianças, pré-adolescentes, né, nessa época acho que já é pré-adolescente. E aí, primeiro baque, né, não tem meninas aqui, mas tudo bem, vamos seguindo. A gente concluiu, foi muito legal, apresentou para toda a escola, então fiquei conhecida, mas só um modo de falar. Dando seguimento, esse mesmo professor me inseriu a ideia de cursos técnicos. Eu não sabia do IFRN, não sabia que tinha que fazer curso técnico para entrar no IFRN, isso era desconhecido para mim. E aí, quando ele comentou que há cursos técnicos no IFRN, eu fiquei, poxa, legal, vou fazer o quê? Todos me interessavam à primeira vista. Geologia, informática, eletrotécnica, mecânica, tudo estava brilhando o olho para fazer. Só controle ambiental que não, mas tudo bem. Desculpa, não tinha muita matemática, eu acho. Mas voltando, eu não falei, mas eu sou de Natal, nascida e criada em Natal. Então, o IFRN em questão é o IFRN Central, que fica ali no Midway. Quem é daqui conhece onde é. E aí, eu vi meio que o que era eletrotécnica e fiquei, não, peraí, sai o resto, vou focar agora em eletrotécnica, que tem a ver com energia, eu vou levar choque, vai ser muito, muito legal, não sei o quê, toda empolgada. E aí, me inscrevi, passei e comecei o curso técnico em eletrotécnica. Foi outro baque, porque deu uma turma de 40 pessoas e existiam, acho que 5 ou 6 meninas. E eu via que em mecânica era pior, tinham 2. Então, a gente sentia, né? E em controle ambiental, tinha muitas meninas. Eu ficava, gente, o que está acontecendo? Por que não tem muitas meninas no meu curso? Mas era uma dúvida que ficava, que começou e se estendeu, né? Fiz o meu curso técnico em eletrotécnica, terminei em 2014, emendei com o curso em engenharia elétrica na UFRN, e de novo eu vi aquela turma cheia de homens e poucas meninas, e tá, isso parece que é comum, isso parece que para onde eu for vai ter poucas meninas. E via, tive mais discernimento, digamos assim, na universidade, com o I, participei, com outros grupos também, que a gente vai falar mais à frente, sobre esse assunto, mas dava para perceber que era um incômodo, né? Era algo que dava aquele desconforto para as meninas, né? Sempre tem muitos homens aqui, sempre tem alguma coisinha chata, algum comentário, algum olhar estranho para a gente, e a gente se agarrava a gente, basicamente. A gente sempre tentava o conforto em outra mulher que estivesse na mesma situação. Um comentário breve sobre, que eu já passei na linha do tempo, mas eu vou voltar. Quando a gente é jovem, a gente acredita até que, então aqui com os meninos é mais legal, então eu vou ficar aqui com os meninos mesmo, né? E quando a gente cresce um pouco, a gente percebe que não é bem assim. E aí, continuando a linha do tempo, hoje eu trabalho na COSERN, fico na parte da superintendência de Smart Grids, né? E
quando eu entrei na superintendência, foi o mesmo baque de sempre. 2 mulheres numa sala de 40 pessoas. Acho que é 40 ou 50 pessoas que ficam na sala, né, no quadrado, que eu fico lotada. E aí eu já estava acostumada mesmo, e aí eu vou ter, um dia isso vai mudar, eu tenho certeza, a gente luta para isso, e o discernimento que eu falei para vocês, que eu tive na faculdade, eu vou levar para onde eu passar, e é isso. Não sei mais o que falar, eu sou essa pessoa curiosa, meio empolgada, e motivada a mudar por onde eu passar, porque não aguento mais chegar numa sala e ter 20 vezes mais homens do que mulheres. Então, esta sou eu. Muito obrigada por estarem assistindo e a gente está disponível aqui para perguntas. Muito obrigada, Wene. Então, por fim, mas não menos importante, vou chamar a Nádia para falar um pouco dela, que de antemão eu já digo que é a vice-presidente do IUFRN, então está comigo na diretoria do IUFRN e ela veio representar o IUFRN aqui junto com as meninas. Nádia, a palavra é sua. Olá, pessoal. Assim como as meninas, eu queria agradecer ao Sebrae pelo convite, ao I, para continuar essa parceria, e também a Jasmin por ter me convidado para participar. Muito obrigada. Meu nome é Nádia. Atualmente eu moro em Natal, mas morei grande parte da minha vida no interior do estado, em São Vicente. Inclusive, eu estou passando essa pandemia aqui. Eu curso Ciência e Tecnologia, com ênfase em ambiental, e não tenho tanta, aqui na UFRN, né, e não tenho tanta experiência como as meninas no mercado de trabalho ainda. Eu estou do meio para o final do curso, então ainda nem comecei a estagiar, na verdade. Mas dentro da universidade eu já tive 2 bolsas, em que uma foi de monitoria, que tem aquela experiência, né, ligada à docência já, porque foi 2 anos de monitoria de Química Geral lá na Escola de Ciência e Tecnologia. E agora eu estou numa bolsa de pesquisa, que a gente pretende usar dispositivos eletroquímicos para a identificação de um pesticida em solo e na água. Então, estou bem assim caminhando para a minha área e com uma área que eu tenho muita afinidade, que é a química. E é isso. Então, agora que a gente conheceu um pouco das convidadas, eu gostaria, assim, gente, que vocês compartilhassem um pouco dos grupos, né? Exatamente a experiência do grupo que vocês participam ou participaram, e a importância de cada grupo na sua vida, na sua formação, como ele ajudou vocês, como ele participou da vida de vocês. Então, a gente pode seguir a mesma ordem do pessoal, começando sempre pela Ana Ellen, que seria, vamos dizer assim, a mais distante daqui. Então, Ana, a palavra fica com você. Obrigada, Jasmin. Então, como eu iniciei, né, falando, eu sou da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, eu estudo aqui, estou concluindo o meu curso, né, de Engenharia Mecânica. E meu primeiro contato com o I, na verdade, né, o I, como é um grupo do I3E, se deu a partir de um ramo estudantil I3E. Então, a gente fundou o ramo em 2016, conhecemos essa oportunidade de trazer um grupo, trazer a representação de um grupo de mulheres da engenharia para a nossa universidade, e a gente não mediu esforços para que isso acontecesse. E em 2017, né, março de 2017, o IUFRB foi fundado. Então, foi meu primeiro contato, assim, com esse grupo de afinidade, que é tão importante para a gente. Depois disso, nesse período eu ainda era presidente do ramo, então eu não fui presidente de UI, né, eu como presidente de ramo auxiliei a fundação do IUFRB, mas não fui presidente, e estava sempre ali com as meninas participando, incentivando atividades, porque esse é nosso papel, né, primeiro como presidente de ramo e principalmente como mulher, eu me sentia no papel de auxiliar aquele grupo ali. Depois disso, depois da minha gestão de presidente de ramo, eu ingressei no SAC, que antes chamava Seção Bahia, o que hoje a gente conhece como Seção Nordeste. Engloba realmente toda a região do Nordeste do país.
ingressei no SAC da seção Nordeste, certo? E o que é o SAC? É um grupo de estudantes que representa todos os estudantes, todos os ramos estudantis e estudantes que compõem a nossa seção do I3E. Então, assim, como minha primeira responsabilidade dentro do SAC, da seção Nordeste Brasil, eu fui representante dos grupos de afinidade de toda a seção. Então, aí, realmente, o meu contato com os UIs de toda a seção Nordeste aumentou bastante. E eu vi, assim, a importância de que cada grupo desse tem em sua universidade, a importância de cada grupo desse em sua cidade, em sua região. Porque, como as próprias meninas já falaram, como Jasmine iniciou falando, essa é a missão do UI, né? Que a gente chama de UI, o Women in Engineering, Grupo de Mulheres na Engenharia. A gente está para incentivar, né, motivar, promover a vinda e a permanência, principalmente também, das meninas que já estão no curso e das que têm interesse ou têm aquele feeling, né, para as exatas, mas acham que muitas delas não acreditam ser capazes de ingressar na área de exatas por causa de um paradigma aí, né, cultural, social. Então, assim, eu acredito que a missão do I é uma das missões mais lindas que existem e eu sou assim, eu abracei a causa, principalmente porque eu me sinto, como eu falei, eu me sinto realmente na obrigação de motivar e inspirar as outras meninas, jovens, né, jovens meninas. Então, fui representante no período de 2018 até final de 2019, eu fui representante dos grupos de afinidade da seção Nordeste, certo? E então eu tive todo o contato com 11 grupos de afinidade, né, locados em 11 universidades diferentes da nossa região do país, da região Nordeste do país. E a partir disso, eu comecei a auxiliar essas meninas a desenvolverem atividades. Óbvio que à distância, né, porque eu estou aqui na Bahia, não tinha como auxiliar presencialmente, por exemplo, as meninas da UFRN. Então, o auxílio se dá ainda, né, principalmente nesse momento, assim, mais via online, ou principalmente em contato com as diretorias, né? O meu maior contato é ainda com as diretorias dos grupos, para que através dessas diretorias, né, tocando essa diretoria de grupo, a gente consiga, né, propor atividades nessa linha de raciocínio que o I pede, né, para envolver essa missão e visão do I. E aí, recentemente, graças assim, a esse bom trabalho que eu desenvolvi em 2018 e 2019, né, recentemente, agora em julho, eu fui premiada, na verdade, eu recebi a menção honrosa, eu fui a primeira estudante brasileira a receber essa menção honrosa nesse prêmio internacional do I3E, né, que é o prêmio de membro estudantil inspirador do ano. Nunca nenhuma brasileira tinha conseguido essa menção honrosa. Então, assim, para mim é uma grande honra, porque eu sinto realmente que é nossa obrigação mostrar para as meninas do nosso país, as meninas da nossa região Nordeste, que elas têm potencial, elas têm potencialidade, e a gente consegue fazer isso, né? Os grupos dos UIs conseguem fazer isso, indo nas escolas, promovendo atividades, palestras, isso toca, e a gente realmente tem, assim, exemplos em várias universidades, em vários UIs de várias universidades, de meninas que ingressaram na universidade, na área de exatas, depois do primeiro contato que tiveram com os UIs. Então, a gente vê realmente a importância desses grupos. Então, assim, eu fico muito honrada em ter sido a primeira estudante brasileira a receber uma menção honrosa nesse prêmio, porque eu sei que é só o início, né? Eu sei que é só o início, assim, de uma sequência de meninas incríveis que vão conseguir também, assim como eu consegui, essa visibilidade, né, para o nosso país, para a nossa região, para a nossa seção, principalmente. E falando um pouquinho, assim, do tanto que isso representa para mim, só para seguir um cronograma, depois que eu fui representante, né, dos grupos de afinidade da nossa seção, 2018 e 2019, eu fui chamada para ser representante estudantil da seção, e é o que eu faço hoje. Então, eu represento agora não só os grupos de afinidade, mas todos os estudantes da nossa seção Nordeste, né? Então, assim, todos os ramos estudantis, é o meu papel auxiliar, estar presente com as diretorias, tirando dúvidas, né? Ajudando ali a solucionar algum tipo de problemática, fazer esse contato aí com dos grupos estudantis, né? Dos ramos estudantis com os grupos profissionais, por exemplo, é a minha função também. Então, agora falando um pouquinho, assim, a importância, né, que especificadamente o grupo UI de Mulheres na Engenharia tem na minha vida, assim, eu digo para qualquer pessoa que me pergunte que conhecer esse grupo, primeiro conhecer o I3E, né, que tem uma missão humanitária, promover a tecnologia para a humanidade, né, a missão do I3E. Conhecer o I3E e conhecer o grupo de Mulheres na Engenharia impactou, assim,
diretamente na minha vida, não só no lado profissional, mas eu digo que principalmente no lado pessoal, porque eu para os meus amigos, né, para as pessoas que me conhecem, eu sempre falo isso, que eu sou uma Ana antes de conhecer o I3E e outra depois, porque assim, eu descobri que eu consigo, para mim é muito mais importante impactar na vida do outro, né, saber que a gente consegue impactar na vida de outras pessoas, e foi a partir do I3A e do I que eu consegui desenvolver isso, consegui desenvolver trabalhos que me ajudassem a impactar diretamente na vida de outras pessoas, né, a partir da tecnologia, que é algo que a gente ama, né, as meninas que estão aqui têm essa característica, a partir da tecnologia, a partir da promoção da tecnologia, sabe, abrir portas. Então, assim, é um impacto muito bonito e que, pessoalmente, né, pro lado pessoal, assim, impactou diretamente também na minha vida, né, questão humanitária, questão de desenvolver projetos humanitários e sociais vinculados a esses grupos. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a importância de ter esses grupos em nossas universidades e a importância de entender a missão, a visão, os valores, né, que esse grupo, o grupo de mulheres na engenharia faz para a sociedade é enorme e é de um crescimento, assim, sem medidas, né? Acho que é isso. Obrigada, Ana. Mais uma vez, parabéns também pelo seu prêmio. Eu estava lá presente quando... É de todos nós, né? De todas então, nós. vamos dar continuidade aqui. A palavra eu vou passar para... Certo. E outra coisa, meninas, fiquem à vontade também para fazerem perguntas umas às outras, caso vocês queiram. Então, assim, a gente está bem aberto, caso vocês precisem fazer alguma pergunta, alguma curiosidade, fique à vontade. Isabelle, a palavra agora vai com você. Bem, é muito bacana, né? Eu fico, assim, encantada ouvindo todas as experiências e as histórias das meninas, eu fico perdida até. Enfim, falando um pouquinho sobre a minha atuação em grupos estudantis, especificamente do I, né? Como eu havia pincelado brevemente, por ter feito o curso técnico, desde os 17 anos eu tinha começado já a estagiar ainda sem ter iniciado a graduação, né? Então, essas experiências profissionais mesmo de estágio e até a mais forte para mim, que foi lecionar algumas disciplinas na área de eletricidade no Senai, me fizeram ficar um pouco à parte, né, distante das atividades estudantis dentro da graduação, porque eu estava muito focada nessa parte profissional mesmo, técnica, enfim. E aí chegou descobri o I3E numa parte muito bacana, assim, foi num momento muito certo, e eu sou muito grata por isso, porque já era no momento onde eu estava terminando meu contrato de trabalho, e eu estava só me concentrando naquelas disciplinas da parte acadêmica mesmo. E quando eu descobri, foi maravilhoso, porque eu já estava acostumada a estar no ritmo e estudar e fazer alguma coisa, então eu precisava trabalhar em alguma coisa diferente, e na UFRN, na engenharia elétrica, especificamente, no nosso curso, tem diversos grupos estudantis, né, tem um centro acadêmico, tem a empresa Júnior, tem o PET, de engenharia elétrica também, grupos muito ativos, e como eu já estava no 7º período do meu curso, eu achava que eu não poderia mais ingressar, tipo, já estava muito ruim para poder acompanhar aqueles grupos, né, enfim. E aí, descobrindo o I3E, foi quando um grupo muito pequeno se reuniu, e a gente fundou ele, eu participei de alguns eventos, e foi quando descobri Mulheres na Engenharia. Para mim, foi, assim, casar muito o que eu já estava querendo, né, porque eu estava numa posição... gerenciando um grupo que estava iniciando, então iniciou com 4 pessoas, era muito pequeno, e como fazer aquele grupo se estender para que outras mulheres de outros grupos, de grupos de cursos diferentes pudessem ingressar também, né? Assim, o nosso curso, como o N falou, né, eu tive a oportunidade muito bacana de trabalhar com ele, porque os nossos períodos eram muito próximos, e eu sei do que ela está falando em relação a ter poucas mulheres mesmo no nosso curso, e como fazer essas poucas mulheres entrarem e como a gente atingir outros grupos, né? Então, assim como Ana, porque realmente é muito verdade o que ela falou, é uma experiência profissional muito bacana, a gente tem uma experiência de poder gerenciar, tem essa área de gestão também que a gente pode trabalhar, a falar com pessoas, a entender outras pessoas, a entender as dificuldades dos outros, às vezes os problemas também, mas principalmente o lado pessoal, assim, é muito bacana de ser trabalhado, né? A gente tem experiências
pessoais, onde você consegue conhecer outras pessoas, conhecer professores, coisas que a gente é muito limitado assim, a gente sempre é voltado a entender que a gente está trabalhando e que na academia a nossa autoestima, principalmente intelectual, baixa muito, né? A gente está vendo, assim, além de ter poucas mulheres, a gente não tem com quem ter referência, e as pessoas que a gente tem referência parecem estar muito distantes da gente. E a gente vai vendo, vai trabalhando nesses grupos, vendo que a gente pode fazer, pode promover eventos, pode chamar pessoas de fora, pode ter contato com outros professores, pode viajar para outros estados, para outros países, receber prêmios como esse de Ana, que ela falou, né? Tipo, raramente a gente vai ter sozinhas, a gente raramente vai conseguir pensar que a gente é capaz de fazer isso, porque a gente é meio que treinada para isso. É bem complicado. E trabalhar em grupos onde a gente vê mulheres inspiradoras, mulheres da nossa idade, mulheres que não são da nossa idade, mas como a professora Mônica, né, nossa conselheira, ou a conselheira do grupo, a gente vê que é uma pessoa incrível e que está extremamente acessível para a gente. Então, a importância de participar disso me trouxe, assim, eu não posso dizer que a autoestima é completa, isso é um trabalho que a gente vai tendo que caminhar, é natural, a gente, como a Anne falou, sai da graduação, ela fez a parte dela na graduação, fez o nome dela no curso técnico, na graduação, mas quando você entra para uma empresa nova, você vê que meio que começa do zero, você tem que trabalhar, você tem que construir a sua reputação do zero, porque é meio que a gente né, vem sendo testada constantemente com isso. Mas ter participado de grupos como esse, grupos diferentes, eu não só participei do I, mas de capítulos da área mais profissional também, como o de potência e energia, enfim. Participar de grupos diferentes, com atuações diferentes e com pessoas diferentes, me fizeram construir pensamentos bem bacanas, assim, que eu sei que ainda estou muito no início, ainda aprendendo bastante, engatinhando, mas que já me ajudaram a fortalecer nisso. Então, é isso, assim, de ponto positivo eu tenho para poder falar o dia inteiro para vocês. E fico muito feliz por a gente conhecer, inclusive da Jasmine ter mencionado, né, como eu participei muito do início do grupo, saber que várias pessoas já passaram por ele, que outras virão, porque o trabalho se continua e a gente está participando, por exemplo, de um evento desse onde outras pessoas podem nos ouvir, assim, eu não poderia sentir honra maior, sabe? E eu acredito que seja isso, assim, falando da continuidade, né, apesar de ter saído da UFRN agora e estar em outra universidade, eu ainda continuo sendo voluntário do I3E, porque eu também participo do Comitê de Atividades Estudantis, o SAC, como a Ana mencionou, e aí eu participo na área de desenvolvimento de membresias, tanto do SAC da seção Nordeste, quanto da região 9, que abrange a América Latina, e é legal também estar nessa outra fase de acompanhamento desse voluntariado. É uma coisa que eu não deixaria. Qualquer grupo voluntário já é muito gratificante participar de qualquer grupo, né? E participar do I3E, que tem tantos braços, assim, onde você pode ser um pouco da parte acadêmica, parte profissional, parte social, trabalhar e promover mais mulheres dentro dessa área, assim, eu sou extremamente feliz por participar disso. E é isso. Vou até aproveitar a fala da Isabelle para agradecer a Mônica, muito, muito mesmo. Ela é a orientadora do grupo do UFRN, está no UFRN desde a sua criação em 2017, e assim, é impressionante realmente o quanta disponibilidade ela tem para ajudar a gente. Eu só fico triste de ter conhecido o I muito próximo do final do meu curso, infelizmente, mas também fico muito feliz de participar do I hoje. Então, só agradecer mesmo. Aí vamos dando continuidade aqui. Vou passar a palavra para o N. O N é com você. Poxa, Isa, quando eu crescer quero ser igual a tu, sério. Porque sem condições, mulher maravilhosa. Vamos lá, quebrando o gelo um pouquinho. Eu participei de grupos mais ativamente na universidade mesmo, né? No IF, quando eu estava ali no meu terceiro ano, quarto ano, que são 4 anos, né? 4 anos, não sei se ainda eu fui líder de turma nos dois últimos anos, né? Então, assim, questões de... Eita, que barulho.
questões de liderança começou ali, né, tendo que representar a turma. Quando eu entrei na UF, fiquei um tempo sem me envolver com nada, mas em 2015, né, entrei em 2014, fui convidada, na verdade eu me interessei, e aí surgiu a oportunidade de fazer parte da empresa Júnior de engenharia elétrica, como a Isabelle comentou. E aí, lembro que foi importante para eu me integrar, né, nos grupos que estavam acontecendo, que estavam desenvolvendo coisas na UFRN, né. Eu digo que no início do curso eu era só estudante, eu realmente só ia para as aulas e ponto. E a partir desse momento, né, que foi a fundação da empresa Júnior, que eu estava lá presente, eu abri meus olhos e percebi, não, a universidade tem muita coisa, tem muita gente interessada em fazer coisas, e eu posso não ser apenas uma estudante, uma pessoa que está lá sentada na sua cadeira, terminou a aula, vai embora. Então, depois desse período na empresa Júnior, eu entrei no CA, que é o Centro Acadêmico de Engenharia Elétrica, como coordenadora social e de mulheres. Então, foi o primeiro momento que eu tive o contato assim, espera aí, as mulheres desse curso são poucas, mas estão precisando de uma representação, precisam de alguém para contar, precisam de voz. E, assim, se a gente olhar no macro, a gente até pode ser ali 20% do curso, mas a gente faz muito mais. O que eu sinto é que as mulheres, elas sempre estão presentes em alguma coisa, né? Ela não é apenas a estudante, tá? Pelo menos as mulheres que eu conheci. E se a gente mostrar aquele pouquinho que não faz parte de nada, que é apenas estudante, ela vai se interessar em fazer alguma coisa. Ela tem aquela vontade dentro de si. E assim, eu percebi isso quando eu entrei no CA, quando eu fiz parte da Coordenação Social e de Mulheres. Ali em 2017, eu recebi o convite da Isabelle para para construir o I, né? E aí eu fiquei, gente, será que eu dou conta? Será que eu consigo liderar esse grupo? Mas fui, né? E eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida acadêmica, porque eu consegui amadurecer mais as minhas vivências e os meus olhares, né, para essa causa. E lembra quando eu contei para vocês que quando eu era pequena eu não entendia, porque eu era a única menina na construção do painel solar? Quando eu entrei no I, ficou imensamente mais claro, assim, foi na minha cabeça. Eu fiquei, poxa, essas meninas precisam de incentivo. Não é que elas não gostam, elas não querem fazer, é porque elas não aprendem não entram em contato com a curiosidade, digamos assim, com a engenharia. Eu tenho certeza que se elas entrassem em contato desde o início, como os meninos entram em contato desde o início, quando chegar ali na universidade ia ser 50%, tranquilo. Então, eu posso mencionar N eventos que o I fez que impactaram de alguma forma na minha vida, mas tem um especial que foi uma roda de conversa. Foi uma das primeiras rodas de conversa que o I promoveu, que eu senti a dor da outra quando ela comentava alguma coisa. E aí o sentimento de empatia, ele saiu de 0 a 10 naquela roda de conversa, porque a gente sabe o que a gente passa, e quando a gente escuta o que outra mulher passa, a gente entende que, poxa, eu sofri, ela sofreu também. A gente pode se juntar e pode tentar mudar isso para nenhuma outra mulher sofrer, sabe? Eu não tive a mesma experiência que ela não teve a mesma experiência que outra pessoa, e assim vamos vivendo. E se a gente se juntar, a gente consegue modificar isso, ou tentar modificar, porque a gente sabe que o sistema é difícil, mas o importante é a gente ter esse querer e ter esse discernimento, né? E aí, fiquei no I até o finalzinho da minha graduação, e entrei agora no mercado de trabalho,
como a Isabelle falou, construir de novo. Cheguei lá zerada, vou ter que construir passo a passo até tentar fazer com que mais mulheres se interessem pela área de Smart Grids. As vagas vão aparecendo e trazer elas para dentro, para trocar essa saída de, não, engenheira eletricista, ela vai lá buscar uma área comercial, porque tem engenheiro eletricista na área comercial, ou na parte de não sei, cadastro, sabe, áreas pouco técnicas, que eu quero dizer. E aí, Smart Grids é uma área muito técnica, a gente usa muito a graduação, tem um setor de manutenção também, que eu não sou de lá, mas eu imagino que lá tenha poucas mulheres também. Então, eu tenho sorte de estar trabalhando em um local que tenta, ou está começando a incentivar esse tipo de discussão. Porque esse ano, acho que foi o primeiro evento que aconteceu desse tipo, aconteceu uma roda de conversa do Dia da Mulher. E essa roda de conversa envolveu várias mulheres que nunca tinham parado para conversar com outra mulher, no sentido de conhecer as dores dela, tá? Nesse âmbito mais pessoal. E essa roda de conversa só com mulheres permitiu isso. Claro, marquei presença, estava lá, fui convidada para conversar, inclusive, a ser uma das convidadas, meio que como uma mesa, né? Uma mesa redonda, umas convidadas para falar sobre a minha vivência na universidade, falar sobre uma oficina de ferramentas que eu tenho, que geralmente as meninas da universidade me convidam, eu dou uma oficina de ferramentas para mulheres, então, visando, né, as mulheres conhecerem mais a parte técnica ainda. Então, no ambiente de trabalho, eu sinto que o UI trouxe, me deu essa bagagem para levar para onde eu passar, e aí é isso que eu estou tentando fazer. Houve a oportunidade, eu estou levando minha história, eu estou levando essas discussões, vou falando, ó, gente, tentem praticar a empatia, tentem ouvir. Se eu fosse uma recrutadora do meu setor, claramente eu vou lá apontar essa mulher aqui, né? Então, isso aconteceu, inclusive, meu chefe estava querendo um estagiário para o setor, e aí ele tinha 2 currículos de mulheres e 2 currículos de homens. Aí ele falou, vem cair o primeiro e o segundo lugar, aí essa mulher e essa mulher. Eu não queria nem saber. Eu olhei para o currículo, os currículos eram muito parecidos em questão de competências, tá? Mas eu olhei assim, esse setor precisa mais de representatividade feminina, e eu vou sempre lutar por essa causa, por onde eu passar. Então, este é o I, me dando essa força e me dando esse conhecimento, e aí a gente vai levando. Acho que eu falei demais. Nunca falar demais, mas assim, da mesma maneira que a Ana falou, a Isabelle falou e você falou, é muito importante a questão de empatia. E é impressionante, às vezes a gente, como você mencionou muito, às vezes a gente não para conversar, né, com uma com a outra, e quando começa a conversar, assim, mas eu passei por isso também. Então, se identifica bastante, né, na história do outro. E aí, quando a gente começa a ver que as mulheres têm histórias muito parecidas, situações muito parecidas, é muito importante a gente unir força, né, para se manter sempre unida e se ajudar. Muito obrigada aí, vamos continuar agora com a Nádia, passar a fala para a Nádia, por favor, Nádia. Eu faço parte de 2 grupos atualmente, que é o I3E e o I também. Eu conheci o I através do meu namorado, porque ele falou que ele fazia parte do I3E e eu decidi procurar. Quando fui procurar, eu vi que tinha um I e eu fiz, meu Deus, eu tenho que entrar nesse grupo. É incrível. E fiquei aguardando, né, o processo seletivo. Daí, quando o ramo abriu o processo seletivo, todos os capítulos abriram, menos o I. Aí eu fiz, tá bom, vou tentar aqui participar do I3E. Aí eu me inscrevi e quando cheguei lá, eu tinha que escolher um capítulo.
ou então um comitê. E quando eu olhei os capítulos, eram energia, potência, coisas, computação, coisas que não tinha nada a ver comigo. Então eu fiz, eu já estou aqui, vou colocar isso aqui. Coloquei qualquer um, coloquei o comitê de projetos e eventos, e fiz, vou fazer para ver como é a experiência e já saber mais ou menos como é o do I, o processo seletivo. E então, durante o processo, quando eu passei, foi para o trainee, eu comecei a gostar muito do comitê e decidi que se eu passasse, eu ia ficar e ia focar naquilo. E eu passei e a gente começou a ter reuniões semanais e sempre organizando projetos e eventos. Eu tive uma pequena participação porque já estava em andamento da RSR, que foi realizada em Natal, em 2019, e eu tive a oportunidade de participar, né? E eu nunca tinha reparado, mas depois que me fizeram um convite, né, e perguntaram sobre a experiência, eu parei para analisar e o Comitê de Projetos e Eventos mudou totalmente, assim, o pessoal e minha vida academicamente. Porque antes de entrar, minha saúde mental não estava lá essas coisas e eu estava passando por uns problemas pessoais e acabei reprovando em algumas matérias. Depois que eu entrei no comitê, melhorou muito minha produção acadêmica e eu não tinha reparado nisso. E realmente foi por causa da rotina que eu tinha no I3E e como eu me organizava agora para aquilo. E foi durante essa pandemia que a gente decidiu colocar no papel coisas sobre gerenciamento de tempo, projetos e metas, porque os outros capítulos relataram com a gente que não tinha a frequência de reunião que a gente tinha, que era toda semana, e nem produziam tanto quanto a gente. Então, eles pediram e a gente foi estudar sobre isso e eu vi o quanto eu usava isso na minha vida acadêmica e pessoal e o quanto o comitê me ajudou para isso. Daí, abri o processo para o I, finalmente, e aí eu decidi ingressar, agora eu sou a atual vice-presidente, e como Jasmine, eu estou há mais ou menos 1 ano, mas a gente ainda não teve tanta experiência, porque, né, tudo que está acontecendo, meio ano foi perdido praticamente, mas a gente já realizou eventos online, e também pretendemos já realizar outro, além desse, né, que está acontecendo agora. Mas do I, o que eu tenho para tirar do pessoal, além de todas as coisas sociais incríveis e os eventos e ações que proporcionam, que eu sei que vai mudar bastante a minha questão de timidez, que eu sou muito tímida. Inclusive, esse é o primeiro evento que eu estou falando assim, né, para um público maior. Claro que não é como pessoalmente, que você está vendo a cara de todo mundo, mas já está ajudando bastante. E eu tenho muita honra de fazer parte desse grupo, estou muito feliz e quero realizar muitos eventos. É isso. Obrigada, Nádia. Realmente, infelizmente, a gente pegou a diretoria, assim, a gente entrou na seleção do ano passado, já no meio, mais para o meio para o final do ano, e infelizmente, quando entrou na diretoria, a gente teve essa pandemia, né? Então, a realidade ainda é um pouco diferente, é muito novo para todo mundo, e estar na diretoria já levei até uns puxão de orelha da Ana, porque a Ana Ellen, como é da seção do SAC Nordeste, já veio me cobrar algumas partes mais burocráticas do I, assim que eu assumi a presidência. A parte boa é que com a pandemia, estando em casa, deu para fazer várias coisas, mas caminhando a gente vai. Então, quero, mais uma vez, estou agradecendo todo mundo que está aqui com a gente. Então, assim, vamos entrar num terceiro bloco, falar agora um pouco sobre as experiências, realmente as experiências e as dificuldades de ser mulher nessa área de ciência, tecnologia, matemática, engenharia, e assim, pode ser uma experiência pessoal que vocês queiram compartilhar, é um momento mesmo de vocês se abrirem, e eu queria aproveitar, já que hoje esse evento é junto com o Sebrae, eu queria pedir para a Ana Ellen, se possível, falar um pouco sobre o I profissional, porque não sei se todo mundo sabe, quem está acompanhando aqui a mesa redonda, tem o FRN, né, o I das universidades, mas também, que é o grupo estudantil, mas tem o I profissional também. Eu sei que a Ana tem algum conhecimento, então, se ela puder brevemente falar sobre o I profissional, eu agradeço muito, porque, como é evento do Sebrae,
E deve ter muitas pessoas aqui que já estão no mercado de trabalho e, caso se interessem, podem participar desse grupo também. E depois vocês fiquem à vontade para falar sobre as dificuldades, as experiências, o que vocês acharem de mais importante para compartilhar com quem está aqui acompanhando a gente. Ana, a palavra é com você. Como Jasmine falou, nós exercemos, né, um papel aí dentro das unidades estudantis, né, vinculado às universidades. Mas também existe o grupo de afinidade I3EUI, né, da seção Nordeste, que é o grupo profissional que ela citou. O grupo profissional é composto por mulheres que são profissionais, já são formadas, e elas estão em diversas áreas, né, de atuação, seja na área acadêmica, seja na área, como que eu falo, seja tanto na área acadêmica, quanto na área de atuação ali da indústria mesmo, por exemplo, profissionais formadas. E assim, o grupo profissional é um grupo composto por essas mulheres, né, que entendem a importância de incentivar outras mulheres ali dentro do seu trabalho, dentro da sua área, realmente. Então, como a reunião está sendo gravada, né, assim, eu vou estar presente no chat, e eu aproveito nesse momento, eu já coloco aí o contato de alguém do I-Profissional para vocês, para quem tiver interesse, entrar em contato para fazer parte desse grupo. E o I-Profissional da seção Nordeste, o que acontece? É um grupo de afinidade que também está se aproximando ainda mais, né, dos grupos estudantis, para que a gente, todas juntas, né, todos os grupos juntos, consigam exercer um trabalho mais forte ainda dentro da nossa região. Então, eu vou colocar no chat o contato, né, o nome da presidente do I-Profissional, que é Georgina. Ela é uma professora da Universidade Federal de Campina Grande, e o I-Profissional, a junta diretora, por exemplo, é composta por mulheres de diversos estados, né, da região Nordeste. Então, assim, não tem esse problema de localização, não tem esse problema de precisar estar perto uma da outra presencialmente, porque é um grupo, assim, que trabalha nesse formato online, fazendo eventos. Inclusive, elas estão com um evento, um formato de evento muito interessante, que é o InFocus. Então, cada semana, há 15 dias, aliás, de 15 dias, elas estão trazendo temáticas diferentes para as mulheres, né? O primeiro foi sobre mulheres no setor da energia elétrica, né? Questão de mulheres nesse setor. O próximo, se eu não me engano, sobre mulheres no setor automotivo. Então, assim, são palestras para realmente diversas áreas, né? Para a gente que está inserida nas exatas em diversas áreas. Então, eu vou deixar o contato. Se tiver interesse, começar a fazer parte desse grupo, né? Seja como membro, seja como voluntária, ou apenas para conhecer o trabalho, mas, assim, é muito importante essa rede de fortalecimento. E é voltado, né, para o público profissional, assim, na verdade, ela é proposto para o público profissional, né, como o Jasmine falou. Então, segue a linha de missão, visão e valores, bem parecido com o estudo. Esse é o único diferencial, são para as mulheres que já estão ali formadas na área, né, atuando em cada uma na sua área. É basicamente assim que funciona o I-Profissional. Então, agora você fala um pouco de você, das suas experiências. Alguma coisa que você queira compartilhar, qual as dificuldades que você passou para enfrentar esse questionamento dentro de mulher na área de STEM. Sim. Assim, a gente enfrenta dificuldade todos os dias, né? Todos os dias a gente, né, em um evento que a gente esteja, algum comentário, ou como as meninas falaram, algum olhar diferente que incomoda a gente. E realmente encontrar essa rede de apoio dentro do I3E e dentro do grupo de afinidade UI foi o grande diferencial para que eu continuasse dentro da universidade, sem dúvida nenhuma. Eu entrei no I3E, eu encontrei, né, o I3E e o UI no momento crucial da minha formação, em um momento que eu realmente não sabia se eu queria continuar na área. Então, assim, sem dúvida nenhuma, participar e me inserir nesses grupos foi o que me fortaleceu. Então, por isso que eu acredito e que eu trabalho, assim, me empenho mesmo dentro desses grupos, dentro do I3E, dentro do I, porque fizeram um diferencial na minha vida. Fizeram um diferencial para que eu conseguisse, para que eu entendesse, né, o meu potencial e a minha capacidade de mulher dentro das ciências exatas, para que eu conseguisse entender isso e continuar dentro do meu curso de engenharia mecânica. Porque eu encontrei o grupo no momento que eu
realmente, assim, não sabia se eu queria continuar na universidade. Eu me questionava direto se aquilo era para mim, se aquela área era para mim. E esses questionamentos, muitas vezes, vinham de pessoas que me desincentivavam, né? Ali dentro da própria universidade, seja um comentário maldoso, seja um comentário que às vezes nem tem essa noção desse impacto, mas, assim, de professores ou de alunos. Então, assim, encontrar sem dúvida nenhuma, eu devo muito da minha formação, né? Eu devo muito a esses grupos que realmente me fortaleceram, né? A encontrar voluntários e voluntárias, porque o grupo I, né, não é composto somente por mulheres. Tem meninos, tem homens que entendem a importância de nos apoiar nessa causa, né? Óbvio que a voz maior é a voz feminina, a voz de nós mulheres que estamos à frente. Mas, assim, ter encontrado pessoas que me ajudassem a entender o meu potencial e a continuar, né, firme ali na área que eu sempre sonhei desde pequena, como o Andy falou aí, eu sempre tive esse feeling, assim, essa paixão pelas exatas, muito incentivado dentro da minha casa, né? Então, eu cheguei num momento do meu curso que eu não sabia se eu queria continuar, né, tanto por ouvir comentários que me desincentivassem, quanto por dificuldades mesmo em algumas disciplinas, porque nada é perfeito para todo mundo, não é porque você entra no curso de exatas ou no curso de ciências, né, que você tem que ser 100% em todas as disciplinas. Então, em alguns momentos, em algumas disciplinas, eu reprovei, né, não tenho mais problema em falar isso, eu reprovei, e aí eu ficava assim, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou perdendo tempo? Eu tinha esses pensamentos, né? Será que eu estou perdendo tempo da minha vida aqui? E não é o que vai ser a minha missão, não é o que eu vou exercer, né, com profissionalismo, com competência. Questionava muito isso. E aí, depois que eu conheci o I3E, conheci o I, conheci essa rede de apoio de pessoas, né, tanto para o lado humanitário, como eu falei, quanto para o lado técnico, né, a gente começou a desenvolver projetos técnicos dentro de capítulos, dentro do próprio grupo de afinidade, dentro do ramo estudantil. Então, assim, foi que realmente foi um marco, né, na minha carreira acadêmica ali, naquele momento meu da universidade, foi um divisor de águas. Então, sem dúvida nenhuma, tive muitas dificuldades, principalmente, sem dúvida nenhuma, no início do curso, antes de conhecer todo esse grupo, e foi graças a esse grupo que eu falo para qualquer pessoa. Eu continuei na universidade, eu encontrei forças para continuar na universidade depois que eu conheci o I3E, depois que eu conheci o I, que eu entendi o meu potencial, que eu entendi que eu sou capaz, que dificuldade todos, seja mulher, seja homem, assim, nas disciplinas, né, que eu quero falar tecnicamente, todos nós passamos, mas esse grupo que eu realmente me fortaleci. E por isso que eu bato tanto na tecla, assim, que eu sinto que o meu papel também hoje, dentro da universidade, já saindo, né, aqui o Centro de Ciências Exatas fica na cidade de Cruz das Almas. Então, aqui em Cruz das Almas, Bahia, eu sou professora de pré-vestibular. Então, assim, aí é o que eu me amo, né, porque eu tenho contato com as meninas, elas estando na porta da universidade. Então, sabe, a gente como professora sente que aquela menina tem um feeling para seguir aquela área ali, mas elas muito duvidando do seu professora, mas eu não quero fazer isso não é para mim, eu não me vejo nessa área. Eu falo, como assim você não se vê nessa área se você é tão maravilhosa nisso? Eu também gosto muito de ter essa oportunidade como professora de pré-vestibular, porque, como eu falei, né, eu tenho um contrato com elas ali, na porta de entrada da universidade. Então, é o momento da gente trabalhar ainda mais isso, né? Abrir a visão, abrir os horizontes daquelas meninas. Então, sem dúvida nenhuma, assim, eu passei por muitos 3, 4 primeiros semestres, né? Depois que eu encontrei o grupo, depois que eu encontrei o I3E, muita coisa assim melhorou, né? Eu entendi realmente as minhas competências, eu entendi que eu sou capaz, e sem dúvida nenhuma eu devo muito a isso, devo muito ao grupo. Acho que é isso. Eu acho que sendo membro do I e ter essa oportunidade de pegar as meninas ali já escolhendo o curso para ir na universidade deve ser um diferencial muito grande mesmo, viu? Então, é a oportunidade que eu gosto, assim, de chegar e... É a oportunidade que eu precisava, aliás. Então, vamos dar continuidade, então. Isabelle, você tem a palavra para... Fique à vontade para compartilhar.
Certinho, certinho. Bem, para falar sobre as dificuldades, eu preciso contextualizar brevemente, né? Felizmente, minha família, meus pais especialmente, eles sempre me apoiaram muito para que eu fizesse o que eu quisesse, então eu acredito que essa relação dentro de casa, que é a nossa primeira experiência social, né? Em ter uma liberdade maior com isso, já é um ponto positivo, onde eu me sinto privilegiada por isso, e assim, eu fui criada com um irmão mais novo, mas de pouca diferença de idade, só 2 anos, e as relações de brincadeira, o tratamento, as proibições, as permissões sempre foram muito iguais. Meu pai, eu lembro muito, ele sempre gostou de ajudar nos projetos de escola, então para construir maquete, para fazer as coisas relacionadas à ciência, uma célula com jogar gel naquilo, fazer carrinho, enfim. E aí eu lembro também que até para brincar era construir 2 roladeiras, né, de lata de leite, uma para mim, uma para meu irmão, a gente brincava da mesma coisa. Se fosse para fazer competição de dança, os 2 ganhavam certificado de competição de dança e a gente tinha que dançar também. E assim, sempre as brincadeiras foram muito parecidas e eu nunca tive essa distinção, né? E já no curso técnico, quando eu tive que passar para ter aulas de manhã e à tarde, e meus pais trabalhando, então quando eu chegava em casa, meu irmão passava mais tempo, então ele fazia o cuscuz, fazia janta da gente, lavava a louça, então ele ficava responsável por isso. E essa relação entre essa diferenciação nunca foi destacada dentro de casa, né? E aí, obviamente, quando você vai para a sala de aula, você já percebe, você já vê que tem menos mulheres, quando alguma menina tirava nota boa, sempre falava do professor que gostava de dar em cima das alunas, e por causa desse... Então, se ouviam comentários como esse. Mas eu também tive um ponto de sorte, onde no curso técnico, uma professora, assim, de referência muito grande, ela ministrava as 3 das principais disciplinas que a gente tinha, 2 delas sendo práticas. E ela era treinadora da Olimpíada do Conhecimento, que é uma competição muito importante no Senai, onde os alunos eles têm que fazer montagem de quadro elétrico e tudo mais, inclusive eu ingressei depois nessa competição. E ela que treinava, então ela era uma grande referência para mim, né, principalmente onde eu queria mexer, botar a mão na massa fazendo aquilo. Então, esse ambiente foi saudável, onde eu apesar de não ter tantas referências assim, a minha referência principal era uma mulher, onde eu não via dificuldade em poder chegar naquele espaço também, né? E aí foi quando cheguei na graduação que as coisas ficaram bem piores, assim. Perceba, essa parte da formação é bem importante, então eu me sinto feliz por ter tido experiências positivas, né, até esse momento, e aí na graduação as coisas mudaram um pouco. Quando eu tive que lecionar essas disciplinas que eu havia falado também no Senai, já mudou também bastante, porque eram turmas de turno noturno, todos os alunos eram homens e bem mais velhos, eles pagavam as disciplinas somente para poder ter o diploma, né, de técnico, mas eles já trabalhavam na área, então eu cheguei na turma com 19 anos, falando que eu ia ministrar a disciplina de eletricidade industrial, onde eles tinham que montar os motores, e alguns deles já faziam isso em fábricas. Então, naquele momento eu me senti super empoderada e tudo mais, não teve dificuldade, eu não ouvi comentários. E aí, no final, na avaliação, elas foram muito positivas, a coordenadora entrou em contato comigo, e ela falou assim que ficou impressionada, e aí depois alguns alunos tiveram a cara de pau de chegar para mim e falar, quando você entrou na sala eu desacreditei totalmente, assim, a gente achou que fizeram meio que um complô sem eu saber, e assim, isso, claro, não mexeu no momento onde eu estava à frente daquela turma, porque eu não sabia, para mim estava super de boas, eu não tinha nada de errado em estar ministrando aquela disciplina para eles, mas depois isso me fez abrir um pouco os olhos, assim. Depois eu fiquei vendo, poxa, realmente, quando a gente entra num local, até quando você se sente segura, pode ser que as pessoas estejam totalmente desacreditando, isso para provar aquilo tem que ser 10 vezes melhor do que eles podem imaginar, assim, do que eles querem, do que eles esperam de você. E aí isso foi sendo um pouco mais presente em algumas outras experiências que eu tive, de estágio também, mesmo sendo valorizada e elogiada, em alguns momentos aquela atividade não é repassada para você, porque você é mulher. Tipo, eu ouvi um comentário falando, né, como foi aberto para falar de experiências no geral, teve uma experiência pontual, assim, que foi desagradável, onde dentro do estágio, depois de ter sido treinada na Olimpíada do Conhecimento, sabia fazer montagem de quadro e tudo mais, chegou a oportunidade de fazer a montagem de um quadro, e aí eu me dispus, e aí num tom de brincadeira, mas muito chato, um colega falou que não faria aquilo porque ele não confiaria a atividade a uma mulher.
E, assim, eu me surpreendi porque você nunca imagina que vai escutar, e eu me surpreendi porque eu ainda refutei, ainda discuti, assim, com ele chegou e disse, não, era brincadeira e tal, mas são coisas que você não quer escutar porque elas são extremamente desagradáveis, e se você tiver num dia ruim, ou se você tiver com uma baixa autoestima em relação àquela atividade, você, né, desmorona, fica pior. Então, esses comentários, por mais que às vezes a gente não seja... Eu já, justamente em experiências, em eventos do UI, eu tive a oportunidade de ouvir muitas histórias, como o N falou, onde você realmente toma para si, algumas histórias onde você fica, não é possível que tenha acontecido com ela, mas você também nunca sabe se pode acontecer com você futuramente, né, mesmo que não tenha acontecido. Então, são coisas assim que você fica... sempre na defensiva, ou sempre tentando se esforçar além do que você pode, porque tem que provar para outras pessoas. Então, são essas as dificuldades. Eu acredito que é uma coisa que, se você perguntar para todas as mulheres da área, você vai escutar histórias parecidas, ou que elas presenciaram histórias parecidas com outras pessoas, né, que elas já conhecem. Então, é isso, assim, no geral. Realmente, toda hora que você escuta uma história, se você não passou, você consegue se imaginar passando, né? Então, acaba que a gente acaba sentindo o que a outra pessoa sente, e às vezes, principalmente homens, não entendem que uma brincadeira, que para eles é uma coisa brincadeira, na verdade é como uma alfinetada, é uma brincadeira, mas toda brincadeira tem tipo aquela verdade. Eu estou falando, brincando, que é para não pesar, mas era o que eu queria dizer. Então, infelizmente, é muito comum. Assim, eu acho que praticamente todas as meninas que passaram todas as mulheres que passaram na universidade, em algum momento ouviram que se passou numa disciplina difícil, porque o professor queria pegar o aluno, a aluna, porque não sei o quê e tudo mais. Então, são comentários que, tipo, você não é capaz por você própria, você precisa de alguma coisa para conseguir. Então, são coisas que magoam, porque a pessoa põe em xeque a sua capacidade de conquistar as coisas por você, né? Porque você é mulher, você não vai conseguir por você vai conseguir porque o chefe quer te pegar, porque o professor quer te pegar, porque quer ter alguma coisa assim, e é horrível, né? Porque todo mundo é mais do que capaz, basta querer, basta correr atrás, não importa se é homem, se é mulher, o que for, não importa. Então, vamos continuar e ver também, trazer mais experiência da UN. UN, a palavra agora é com você. Obrigada, Josine. Nossa, super contemplada pelas falas das meninas. Eu acho que as vivências que elas têm são semelhantes com as vivências que eu tive, né? Por ser de cursos técnicos, por participar de discussões, né, dentro da universidade sobre o assunto. Eu lembro que, quando eu era do IF, eu não tive mulheres ministrando, né, aulas na área técnica. Apenas uma no quarto ano, que foi por meio ano, porque a disciplina era dividida, né, a disciplina, uma parte era ministrada por um professor, outra parte era ministrada por outro professor. E aí a primeira parte era ministrada por uma mulher, que é a parte de solda, tá? Era solda fria. E aí, por mais estar no curso de eletrotécnica, a gente precisava conhecer algumas partes de mecânica, tanto que o nome da disciplina era Noções de Mecânica. E aí, quando chegou aquela mulher para ensinar para aquele bando de homens a soldar, eu fiquei, que linda, que maravilhosa. Eu fiquei muito encantada, porque você imagina, a pessoa lá, a moça lá com 18 anos, 17, 18 anos, vendo uma professora negra dando aula sobre solda, né, solda mecânica, para a sua turma, que você sempre vê cheia de homens. Então, eu lembro que foi a primeira representatividade forte, né, que eu tive dentro na minha vida acadêmica.
E aí, era uma satisfação participar daquela aula. Eu já gostava de coisas práticas, mas dava um conforto, né? Eu me sentia mais confortável em assistir aquela aula. E aí, quando fui para a universidade, o mesmo panorama, né? O nosso departamento de engenharia elétrica só tem uma mulher, que é a professora Cris, e mesmo assim eu não tive aula com ela, porque em um semestre eu reprovei, e aí eu tive que pagar a disciplina que ela ministrou em outro horário, que ela ministra em outro horário com outro professor, por conta da grade. E aí eu fiquei seguindo sem essa representação lá, na visão de professora, né, de lecionar, até entrar no I, que eu conheci a professora Mônica e a professora Marjorie, que, para mim, poxa, elas duas me ensinam todos os dias. A partir do momento que eu a conheci, elas, até hoje, eu posso dizer que elas estão me ensinando alguma coisa. A professora Marjorie, eu não tenho mais tanto contato com ela, ela também saiu, né, do país, se eu não me engano, mas no Instagram a gente conversa, sei lá, eu dou um oi para ela, como é que você tá, como é que estão as coisas, tá tudo bem? E aí, na última conversa que tivemos, ela disse, olha, se você pretende fazer mestrado, não se limite a Natal, porque todos os acadêmicos que saem da UFRN têm possibilidade de ir para qualquer universidade dentro ou fora do Brasil. E aí, por mais que você saiba, ter esse reforço, ainda dizer, pô, eu posso, sabe? E hoje ela está longe, ela está lá em algum outro país que eu não lembro agora. Mas é referência de mulher que consegue, entendeu? É mulher forte e que trabalha para isso e, assim, todos nós podemos. Então, a representatividade é muito importante e é o que faz a gente ser motivada, né? A professora Mônica idem. Poxa, ela... Não tenho nem palavras aqui para expressar o quanto a figura, né, professora, conselheira do UI, ajudando ao grupo e ajudando assim, no sentido, dando aula, cuidando do cachorrinho dela, enfim, muitas obrigações, ela dá conta de tudo, sabe? É uma representação muito, muito forte, né, na minha vida, são essas professoras com que eu tive essas experiências, né. Outra experiência interessante que eu queria falar aqui, que agora me fugiu um pouco a memória, fugiu, não lembro mais da experiência, eu até tinha anotado. Não lembro, se eu lembrar eu aviso. Mas eu tenho uma experiência muito boa para conversar com vocês. Fica à vontade, na hora que você lembrar... Eu levanto a mãozinha. Eu quero aproveitar que você falou assim tanto da Mônica para dizer, não tenho palavras para dizer quanto eu admiro Mônica, assim, no quanto ela é esforçada, ela está em reunião do departamento, está em reunião de coordenação, está aí, o grupo do I, sabe, assim, é impressionante o quanto ela está disposta a ajudar, o quanto ela dá um jeito, assim, já teve dias de eu fazer reunião com ela sábado à noite e ela reunião online, então, assim, tá ali disposta a qualquer hora, qualquer jeito, dá um jeito e tá de braços abertos, entendeu? É uma pessoa para se admirar muito. A professora Marjorie eu não tive contato, mas ouvi muitas histórias maravilhosas dela. Então, considerando o padrão Mônica de qualidade, eu tenho certeza que é uma professora maravilhosa. Então, sem palavras, assim, eu sou de uma área, vou dizer um pouco mais distante, porque não é necessariamente o nome em engenharia, e quer não, aqui na UFRN, pelo menos, geologia, o próprio departamento é bem isolado do restante da universidade, né? Ele é bem afastado da parte de engenharia,
Então, assim, eu não tenho o mesmo contato que vocês acabam tendo com várias engenharias, porque CIT tá ali, todas as engenharias juntos, você tem agora o CT ali, Centro de Tecnologia, que são várias engenharias juntos, então a dinâmica para vocês talvez seja um pouco diferente, mas realmente, vocês estavam falando em quadro de professoras mulheres, aí eu fiquei aqui pensando, a professora mulher que a gente tem no departamento é bióloga, não é geóloga, aí quando você vê de professoras mulheres, vamos dizer, de um departamento de 20 professores, você tira 3, que são geólogas, entendeu? Então, você vê aquela dificuldade. Gente, vocês têm a parte prática de montagem, desmontagem, a parte mecânica, a gente tem campo. Tem dias que a gente sai para o campo 6 horas da manhã, volta 6 horas da tarde, não tem parada para almoço, você faz um lanche no meio do mato ali mesmo, dá uma paradinha debaixo de um pé de árvore, come e vai. E a primeira coisa que você ouve é: ah, mas mulher não dá conta, mas é muito pesado. Ah, mas tem que pular cerca, tem que não sei o quê, tem que caminhar, nananã, mas porque é muito pesado você ir para campo, mulher tem que ficar em escritório. A primeira coisa que você ouve é que mulher tem que seguir na geologia sendo focada em ficar no escritório. Eu mesmo amo estar em campo. Se eu pudesse, eu ia para campo dia sim, dia não, ou passava 15 dias em campo, 15 dias aqui, eu nem achava ruim. Então, a gente vai sentindo essas limitações. Eu tenho muito orgulho de fazer parte de um laboratório que é dominantemente mulher, coordenador do laboratório é homem, mas a gente tem um domínio de mulheres trabalhando no laboratório. Então, nem tenho palavras de orgulho de entrar num laboratório de geologia que faz campo e que é dominado por mulheres. Então, é muito bom a sensação. Vamos dar continuidade aqui para finalizar essa roda aqui com a Nádia, falando um pouco da experiência, de dificuldades que passou também. A palavra é com você, Nádia. Como eu já falei, eu sou da área de ambiental, então eu não passei por muitas coisas como as meninas, porque tem mais mulheres realmente nessa área. Pelo menos agora eu não estou passando, porque eu tenho muitas professoras, ainda bem, e alunas. Mas em CIT, enquanto vocês estavam falando, eu fui contar quantas professoras, que é um curso muito grande, né? CIT, para quem não sabe, é de 2 ciclos. Então, em CIT você faz todas as matérias básicas da engenharia, que são aquelas mais pesadas, cálculo, mecânica dos sólidos. E quando eu parei para analisar, eu só tive, acho que, 3 professores dessas áreas, realmente. As outras eram de matérias optativas, então é realmente muito explícito isso, essa diferença, quando você vai para essas áreas, assim, mais predominantemente masculinas. Então, também eu tive muita sorte, porque quando eu fui a monitora de química, meu professor foi um homem, só que aí quando eu entrei na monitoria, é composto por 6 professores, porque é uma matéria que tem muitos alunos, porque é obrigatória, e aí tinham 5, eram mulheres, então foi muito bom para mim, assim, só que na monitoria, por exemplo, só tinha eu e mais 2 meninas, eu acho, de 10 monitores. Então, ainda dava para ver a diferença, mas a presença das professoras me aliviou mais, me deixou mais à vontade para participar disso. Tive mais experiências, mas não foi com partes superiores, por exemplo, não foi com os docentes, não tive nenhum caso de machismo, mas tive quando eu era monitora, em que um aluno duvidou da minha capacidade. Tipo, eu falei uma coisa para ele, estava explicando, e ele falou, não, mas o outro monitor me falou que era assim, tal. Então, para ele, a verdade absoluta era do menino, e ele, né, tipo, duvidou da minha capacidade intelectual, então, né, foi uma coisa muito chata, porque com minha outra colega, esse mesmo aluno, dessa vez o assédio não foi moral, foi, né, falando da beleza dela, então foi pior a situação, mas isso não foi meu caso. Então, a gente passa por muitas coisas, mesmo que seja por um lado que, como eu falei, era mais, tipo, tinha mais presença feminina, mas mesmo assim ainda tem aquele machismo, ainda acontece coisas desagradáveis. E foi com o I que eu percebi muitas coisas que passaram batido e eu achava, não, isso é normal, isso acontece com todo aluno, mas depois eu vi, não, isso é porque eu sou mulher mesmo que aconteceu essa situação.
E o I me fez enxergar essas coisas e não aguentar calar desse tipo de coisa, sabe? Fazer algo a respeito e procurar sempre estar incentivando eventos e ações para que algo como isso não aconteça com outras meninas. Porque por muitas vezes pode te desmotivar e eu fiquei muito abalada com essa situação, por exemplo, do aluno. Mas o I me ajudou bastante mesmo, e as professoras também da monitoria. Mas eu só tenho a agradecer o I, sério, porque a gente consegue desabafar e ver a experiência das meninas, como eu vi agora, de ouvir o relato de umas, e a gente se identifica com aquilo, né? E fortalece. É muito ruim se identificar com situações chatas como essa, mas nos fortalece, porque faz com que a gente entenda e tente fazer com que essa situação não aconteça com outras meninas. Infelizmente, eu fiz um ano de CIT, então, assim, sei muito bem que você está falando de maioria de homens. Eu ainda estava pagando uma disciplina de férias quando passei em geologia, quando eu decidi que ia passar em geologia e passei em geologia. Lembro que estava pagando lógica de programação, o professor era homem. Aí eu fui dizer a ele, professor, passei em geologia, eu não vou vir mais para aula. Aí me surpreendeu que não deveria, que foi que ele falou, sério que você não vai vir mais, porque você não tem disciplina, mas você é tão boa na disciplina e tudo mais. Ele, sempre que estava nas aulas, eu terminava a atividade antes, ele, aproveita que você terminou antes, me ajuda aqui, ajuda fulaninho, você pode ajudar e tal. Então o professor, ele me abraçou tanto na disciplina, que foi assim, até surpreendeu, porque geralmente não é o comum, mas deveria ser, né? Se você é bom, você ser valorizado porque você é bom. Então, assim, eu fui avisar ele porque exatamente criei um vínculo muito bom com o professor na época. Mas, infelizmente, às vezes a gente tem situações boas ou situações ruins. Eu acho que todo mundo já teve também uma situação boa e também teve uma situação ruim. Tanto com professores ou até colegas de turma, como a Nádia falou. Nem sempre vem necessariamente de alguém que é, vamos dizer, superior na hierarquia acadêmica. Muitas vezes, na própria turma, você ouve alguma coisa que te desmerece. Então, infelizmente, vem de todo lado, né? Aí, o N, você lembrou qual era a experiência? Lembrei. Foi até no trabalho isso, porque eu estava trabalhando tranquila e a área que eu fico, existem pessoas de campo, né, que trabalham em campo. E todos que trabalham em campo são homens, né? Então, teve um dia que eu cheguei na sala, eles estavam conversando, e aí eu cheguei e sentei. Aí a outra colega, que são duas mulheres, chegou também, e aí naquele dia ela resolveu não ir de salto, né? Ela sempre ia de salto, mas naquele dia ela não queria ir de salto. E os meninos, fazendo graça, né, disseram que ela não estava no padrão. Tá? Então, o que se espera é que a mulher sempre vá de salto alto e parecendo que vai desfilar num concurso de moda. E eu nunca fui de salto. Eu odeio salto. Machuca o pé, não é confortável. Então, não me peçam, né, para usar. Com certeza salto, não foi uma mulher que fez um salto. Com certeza, sem dúvida. Mas, então, eles não falam disso de mim, porque entende-se que hoje não tem como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra, mas a intimidade, né, de fazer piada, já que eu sou mais nova no setor, mas tem com essa moça que sempre foi de salto, e no outro dia ela estava lá de salto, então... você entende, você fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que ela realmente quer ir de salto? Ou será que ela usa salto para evitar esses tipos de comentários, né? É muito, muito triste ver que a gente é moldada, né? Por onde a gente passa, e a gente precisa seguir aquele molde para não sofrer piadas, olhares, coisas que acabam machucando a gente, né? Para os homens foi só uma piada, para a gente
a gente sabe, dói. Me incomoda, né? Então, foi essa a experiência. E aí, lembrando de várias outras coisas, várias outras vivências, e cada uma foi falando aí. Nádia também já me fez, poxa, lembro de já ter vivido isso também. Então, nada disso aqui chega a ser uma novidade, algo que a gente impressiona de fato, porque a gente já viveu alguma coisa parecida, né? Cada uma sabe que sofre. Alguém tem mais algum comentário, alguma observação? Fiquem à vontade, meninas. Eu lembrei de uma experiência que eu tive, 2 experiências, e vou tentar contar, me recordando mais, né, assim, experiências específicas. Foram com 2, ele era recém-contratado da universidade, então ele veio da indústria, né, e aí, em uma das aulas dele, ele contando que, né, a maioria das pessoas que ele trabalhava lá na indústria eram homens e tudo mais. Beleza, nessa primeira aula ele contou ele fez esse relato de experiência. E em uma outra aula, eu não lembro exatamente o comentário que ele fez, assim, mas foi um comentário que me incomodou bastante e incomodou outras meninas que estavam na sala, que também não éramos maioria, né? Um curso de engenharia mecânica, tipo, é sempre assim, eu entro na sala, tem no máximo 13 meninas, né? São minhas amigas, no máximo. E aí ele fez um comentário que incomodou bastante, assim. Eu lembro que foi justamente falando alguma coisa sobre não ter muita mulher ou duvidando da nossa capacidade. E nesse momento, assim, eu já, em algum determinado período da universidade, eu achava que a gente não deveria interromper, ou não deveria, né? Professor, deixa o professor falar. Depois das minhas experiências, assim, depois que a gente compartilha as experiências no I, não tem mais como, a gente não consegue mais ficar calada. Eu sinto isso, eu não consigo mais ficar calada. Parece que se eu ficar calada, eu tô concordando com aquilo. Aí, assim, nesse momento, no final da aula, eu não interrompi ele no momento, né, mas no final da aula, eu fui conversar com ele, falei, professor, eu gostaria que o senhor parasse. E eu lembro que essa não foi, assim, a primeira vez, né, que ele falou aquilo. Ele era novato na universidade, mas não foi a primeira vez que em uma aula ele, duvidou da capacidade das meninas que estavam ali na sala. Eu falei, professor, eu gostaria que o senhor realmente, assim, evitasse de fazer esses comentários, né, com relação às mulheres, com relação a nós, alunas meninas, porque isso incomoda, isso, assim, deveria ser algo óbvio para você como professor, isso incomoda bastante a gente, e se o senhor, assim, estiver duvidando da nossa capacidade, ou quiser realmente conversar sobre isso, eu lembro que eu falei isso para ele, eu gostaria de lhe fazer um convite, né, para o senhor participar de uma reunião de um grupo que existe aqui na universidade, que é o grupo de mulheres na engenharia, para o senhor conhecer um pouco mais, assim, do nosso potencial, para a gente, né, tentar quebrar isso que existe na sua mente. Aí, a primeira reação dele foi se assustar com a minha fala, ele ficou assim, assustado. Ele falou, não, às vezes eu comento sem perceber. Eu falei, sim, o senhor pode comentar sem perceber, mas incomoda, o senhor é professor, o senhor está tendo voz naquele momento, então o senhor não pode levar uma fala machista dessa para uma sala de aula mais de uma vez. E aí, depois disso, eu senti assim, que depois desse meu comentário, ele pediu desculpa. Eu vou evitar pedir desculpa, reconheceu, pelo menos, né? Pediu desculpa. E aí, depois desse comentário, toda a aula, eu senti assim que ele tentava fazer o contrário. Ele tentava incentivar as meninas, sabe? Assim, fazer comentários que fossem contrários aos que ele fazia. Então, assim, às vezes eu acho que numa sala de aula, se isso acontece, a gente precisa mostrar a nossa voz, a gente precisa mostrar o nosso incômodo, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, isso acontece na maldade, né? Por professores mesmo, isso acontece na maldade. Mas outras vezes aquilo tá tão enrustido ali na pessoa que ele fala e nem percebe. Então, assim, se a gente deixa falar, se a gente deixa passar, isso vai acontecer. Outras vezes, isso pode desincentivar muito mais outras meninas. Então, assim, eu realmente, hoje em dia, assim, se eu escuto um comentário desse, eu não deixo mais passar. Ou se for algo, assim, bem agressivo, eu interrompo na hora e peço para parar, que aquilo está me incomodando, porque a gente tem voz como discentes, eu sei dos meus deveres e dos meus direitos. Então, assim, a gente tem voz, a gente precisa, né? Então, depois daquele momento, eu lembro que, se eu não me engano, ele falava assim direto, sabe? Tentando
comentar algo no sentido contrário, tentando mais incentivar as meninas, as mulheres. Então, aquilo ali surtiu efeito para aquele professor. Mas em outra situação, assim, falando um pouco mais rapidamente, eu tive um professor que toda a aula, era um professor assim, era uma disciplina de laboratório, né? Uma disciplina de mecânica bem prática. Toda a aula ele falava assim, perguntava o nome de uma peça, né, voltado para a disciplina dele, essa peça aqui, mas eu quero que uma mulher me responda, mas eu quero que uma menina me responda, para ver se sabe. Sempre tinha isso, e realmente, assim, aquele comentário, esse é um professor mais antigo, aquele tipo de professor que não muda a sua linha de pensamento. Então, esse tipo de comentário acabava fazendo com que a gente, as meninas da turma, estudassem muito mais para sempre que ele perguntasse, a gente soubesse responder e respondesse, e mesmo que ele não perguntasse direcionado a gente, fazia com que a gente respondesse primeiro, porque, assim, é horrível, é simplesmente horrível e dá raiva, assim, você tá num ambiente com uma pessoa, duvida da sua capacidade apenas por você ser mulher. Então, né, exclui todo o nosso histórico de estudo, exclui todo o nosso histórico de competência, de capacidade, de capacitadas que nós somos, né, se nós estamos naquele ambiente ali, se a gente conseguiu chegar até aquela disciplina, nós somos capacitadas para aquilo. Então, assim, são situações horríveis que a gente passa no dia a dia. Então, hoje eu tenho, assim, bastante na minha consciência, e as minhas amigas também, eu converso com elas, a gente não pode deixar esses comentários passar. A gente não pode, em situação nenhuma, assim, abaixar nossa cabeça, porque isso pode, talvez, para mim, não influencie tanto negativamente, né, por já ter todo esse compartilhamento por já ter toda essa troca com as meninas dos WIS, né, isso me ajuda, mas talvez uma menina novata influencie negativamente muito nela, né, uma menina ali de primeiro, segundo semestre, talvez. Então, assim, eu lembrei dessas experiências, tentei contar rapidamente, mas eu lembrei delas, quando as meninas foram falando. Eu tive uma um pouquinho parecida, mas invertida, de sempre as meninas responderem, professor, pelo amor de Deus, vocês vão perder para as meninas, vão deixar só as meninas responderem, não é possível que só mulher responde. Aí eu, ai, meu Deus do céu. Então, alguém que tem mais alguma colocação, quer falar mais alguma coisa? Então, eu vou finalizar aqui a mesa redonda, agradecendo mais uma vez a cada uma de vocês pelo tempo, pela boa vontade. Quero deixar para todo mundo que está assistindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Podem deixar perguntas, vai estar todo mundo vai estar tentando estar aqui online e respondendo a pergunta de todo mundo. Então, com certeza a Mônica vai estar aqui marcando presença com a gente também, ajudando no chat, vocês que tiverem dúvidas para ela também, enquanto professora. Quem tiver dúvida do profissional, a Ana Ellen pode tirar algumas dúvidas, pode passar os contatos. Então, muito obrigada ao Sebrae por disponibilizar esse momento, por ter nos convidado mais um ano, porque ano passado o UFRN eu não fazia parte, mas teve sim o Startup Day junto com o Sebrae, participou junto com o Sebrae, foi um sucesso, e esse ano o Sebrae veio de novo fazer o convite para que a gente participasse. Então, assim, considerando toda essa boa vontade do Sebrae em dar esse espaço para a gente que é tão importante, então a gente se esforçou para conseguir levar alguma coisa, para conseguir compartilhar com vocês aqui a experiência. Então, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer mesmo. Então, quero dizer que sintam-se todas as mulheres abraçadas, porque vocês não passam por nada sozinhas, sempre vai ter outra mulher ou outras mulheres passando junto com vocês. Então, a gente se compreende e fiquem à vontade para compartilhar também. O chat também é para isso. A gente está aqui para compartilhar. E, no mais, muitíssimo obrigada. Então, queria aproveitar também. Muito obrigada pelo ter me convidado. Eu estava com muita saudade de conversar sobre isso com vocês. Então, obrigada, Sebrae, pela oportunidade de estar aqui novamente conversando, que ano passado eu participei também. E é isso. Obrigada, meninas. O chat está aberto, estarei à disposição para responder e vamos que vamos. Meninas, obrigada de verdade, é sempre uma honra, né, uma felicidade a gente participar de um evento como esse, bater papo, compartilhar, a gente sente, eu pelo menos me sinto mais leve e com um pouco mais de bagagem, inclusive, por ouvir mais, né, e imagina com vocês, queridíssimas, assim, que eu conheço pessoalmente, e eu fico muito feliz de poder compartilhar esse espaço, também estarei à disposição e vamos juntas. Um beijo.
Agradeço também o convite das meninas do IDA-UFRN, agradeço a oportunidade do Sebrae, né? Esse momento é um momento muito importante para a gente poder conversar, discutir nossas experiências, né? E eu estou sempre à disposição, sempre que precisarem, vocês têm meus contatos, é só me chamar. Obrigada, viu, meninas? Obrigada também, né, mais uma vez, para o I e para a Sebrae. Obrigada, meninas, foi muito bom conversar com vocês. É sempre bom, né? Saudade das que eu conheço pessoalmente, e foi um prazer, Ana, que não conhecia ainda. E é isso, muito obrigada, foi incrível.